Bem-vindas ao Marias Podcast, o seu podcast sobre saúde e bem-estar feminino e dedicado a explorar diversos aspectos da saúde da mulher. Eu sou a Simone Argiles e trouxe para vocês hoje uma convidada super especial. O nome dela é Bárbara Guiar. Ela é formada em fisioterapia, mas ela desenvolveu um método que promete a cura das estrias. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Simone. Gente, muito obrigada. É uma honra estar aqui. E sim, vamos falar disso, né? Dessa dor, dessa angústia para tantas mulheres, né? Exato, porque a gente ouve... Enorme dor, né? Que faz com que a mulher deixe de fazer várias coisas. De viver, eu até falo, porque limita muito a mulher até na vestimenta, no curtir filhos, marido, enfim, são tantas coisas. Imagino que deve mexer muito com a autoestima da mulher, né? Demais. Então, a gente queria entender, porque assim, a gente ouve falar, né? As mulheres ouviram falar que assim, até aqui não tinha cura da estria, você tinha que aprender a conviver com essa dor, que isso seria algo natural. É ou não é? Tem cura ou não tem com esse método? Como que você começou esse processo? Gente, então, eu sou formada em fisioterapia, como você disse, e eu nunca imaginei trabalhar com isso, com estética e muito menos com estria, porque quando a gente pensa na fisiologia de pele, Simone, existe essa regra de que estria não tem tratamento, porque onde acontece a lesão realmente é uma área que não tem regeneração da pele. Então, há uma abertura e aí o nosso corpo vai fazer apenas uma reparação tecidual. E é por isso que essas marcas aparecem na pele dessa forma. Então, sabendo disso, eu nunca imaginei trabalhar com estria, enfim. Quando eu estava no final da minha faculdade, eu estava assim, pra que área que eu vou? Porque a fisioterapia tem um leque muito grande. É como a medicina que você escolhe depois para que área sim. você vai se especializar? Fisioterapia tem vários leques. E aí, algo muito maior, eu falo que é uma coisa de Deus, assim, até, me empurrou para essa área. E eu fui fazer cursos de estética. E dentro da própria faculdade, nesses cursos, eu aprendi muita coisa sobre estria. Então, várias técnicas para tratamento de estria. Onde todos eles atingem justamente a derme, que não faz sentido machucar a derme se ela não regenera, como eu já falei. A derme seria superficial? Mais profunda, onde a lesão acontece. Isso. E aí, um dia, voltando para casa, num sábado, gente, aqui em São Paulo, voltando para casa, eu falo que é uma coisa divina mesmo, porque eu nunca imaginei trabalhar com isso, mas algo veio na minha cabeça e só disse assim, faz isso. Um insight, aquela famosa vozinha interna, assim, a intuição feminina. Faz isso. E o que eu faço hoje? Eu uso só agulhas no procedimento, então não tem nenhum tipo de aparelho, somente agulhas. E a parte epidérmica da pele é a parte que eu removo. Essa parte da pele, ela é muito nobre, então ela regenera sozinha. Então, a cada 30 dias, por exemplo, a nossa pele vai regenerar. Então, eu removo essa primeira camada de pele e esse tecido vai regenerar inteiro. Por isso que a gente consegue uma melhora tão significativa para a paciente, porque a gente tem estrias de todos os formatos, né? Então, tem mais profunda, tem mais superficial, mais larga, menos. Então, quanto mais superficial é a lesão, a gente chega até numa chance de conseguir recuperar totalmente. Quanto mais profunda, aí a recuperação da pele é parcial, uma vez que a gente sabe que a lesão acontece na camada mais profunda da pele. Mas removendo essa primeira camada de tecido, a gente consegue reorganizar essas fibras, trabalhar um pouco no preenchimento, porque tem profundidade também, e na coloração da estria. Então, por exemplo, a gente está falando de uma estria branca, uma estria vermelha. Então, dentro do método, para cada tipo e coloração de estria, a gente também tem suplemento alimentar e cosmético para recuperar essa pele. Então, além da técnica, a gente usa disso. Essa técnica você desenvolveu enquanto estudante de fisioterapia, foi quando surgiu esse insight? Exatamente, tem 13 anos. 13 anos. E como que funciona? Quais são as diferenças? Porque eu entendia que a estria era isso, provocou uma lesão como se fosse rasgar um tecido, mas superficial. Não, vai até a camada mais profunda, né? Uhum. E qual que é a diferença dessa que você falou, branca, vermelha? Tem diferentes técnicas
tem estrias que curam e tem estrias que não curam? Tu já deve ter ouvido falar sobre essa questão de coloração de estria, né? Que Sim. é até legal a gente trazer isso também, que é um outro mito. De que a estria vermelha é uma estria nova, Jovem, recente, que sai 100%, e que a estria branca já é uma estria antiga, Antiga. que não tem tratamento e tudo mais. Quando, na verdade, não é bem assim que acontece, porque você que tá em casa, que tem estria, que se incomoda com ela, com certeza vai comentar aqui dizendo que pode ter acontecido com você. Imagine que apareceu a estria branca e aí você pensa assim, nossa, eu nunca vi ela vermelha. Como é que você nunca iria ver que a estria era vermelha e de repente ficou branca? Não, ela não nasceu vermelha. Ela é uma lesão que já apareceu branca. Porque a lesão vermelha, diferente da branca, tem rompimento de capilar sanguíneo. Então, as duas têm rompimento das fibras da pele, então colágeno, elastina, reticulina, mas a vermelha tem uma lesão a mais. Então, a estria vermelha, a lesão é maior do que a estria branca. Ela tem rompimento de capilar sanguíneo, esse sangue extravasa, o corpo vai fazer fagocitose, só que a área fica vermelha. Então, não significa que ela é nova ou que ela é mais fácil de tratar, não. Ela tem uma coloração diferente e para tratamento, inclusive, se a gente parar para pensar em nível de lesão, a estria branca é mais rápido de tratar. Só para você ter uma ideia, no método, numa estria branca, a gente faz 2 a 3 sessões e já dá alta para o paciente. Na vermelha, a gente faz 3 a 5. Tem diferença de tratamento, assim. Porque a pele tá com uma hiperpigmentação. Então, além de tratar a estria, a lesão da pele, tem que também tratar. É como se fosse costurar essa pele que rasgou? É isso? Não é isso. A gente remove a primeira camada. Então, com as mãos, mesmo com agulhas, a gente remove essa primeira camada inteira e o próprio corpo vai reorganizar esse tecido, vai trazer uma pele nova por cima, um tecido novo, reorganizado, mais bonito, com recuperação de cor, profundidade. Então, tudo isso a gente consegue melhorar. No consultório, isso? No consultório, porque como é uma lesão superficial, o paciente nem sente dor, né? A superfície da pele, o paciente não sente dor. Diferente de que se você fosse, por exemplo, fazer um tratamento a laser na estria, que vai atingir a camada um pouco mais profunda, e aí o paciente sente dor. É diferente. O nosso procedimento não, é superficial, é epidérmico, então o paciente não sente dor. Claro que, imagine que o paciente vai fazer um corpo inteiro, né? Aí ele sente arder no primeiro dia, né? Que é como se ficasse um raladinho na pele. Então sente arder um pouco na hora do banho, mas só no primeiro dia também. E me conta, assim, esse método que você desenvolveu, qual que é o diferencial desse método para os demais que a gente já ouviu falar e que deixaram muitas mulheres frustradas, né? Bioestimuladores a gente já ouviu falar, laser também, como se fosse costurar a pele, que um primeiro momento causa aquele impacto, resolveu, depois não volta tudo ao normal. Qual que é a diferença do seu método para falar do diferencial, né, Simone? Isso é fundamental. Então, olha, vamos pegar os procedimentos que as pessoas mais conhecem no mercado? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um microagulhamento, a gente está falando de aparelhos que vêm microagulhando a pele. Então, um microagulhamento, ele sempre vai atingir a camada mais profunda, que é a derme. De novo, essa camada é onde acontece a lesão e é uma camada que não regenera. É por isso que o microagulhamento não dá muito certo. O aparelho vem perfurando a pele na camada mais profunda e, infelizmente, também alguns profissionais acabam usando de ácidos nessas estrias, né? Então, dependendo de como está a estria, se usa ácidos, óleos como home care, essa estria pode ficar pior. E até químicas, protetor solar, então tem que tomar muito cuidado com o pós nessas marcas, porque podem acabar piorando. E lembrando que como é uma lesão mais profunda, dependendo de como é esse pós, pode acabar até piorando a estria. Quando a gente fala do laser, a mesma coisa, né? Atinge também a camada mais profunda, então ele não consegue fazer uma regeneração tecidual. Entendi. Ele cria uma lesão, sim, mas na intenção de estímulo de colágeno, né? Sim. Mas não consegue reorganizar esse tecido. Não é só isso. Exatamente. Não é só colágeno. Exatamente. Isso é importante saber.
Aí tem a Carbox, né, Sim. que foi usada por muito tempo, que é aquela agulha que daí injeta, né, na pele do paciente, solta o gás. Então, para a estria, aquilo não faz nada, porque não causa nenhuma regeneração, Uhum. nada ali na estria do paciente. Tem também procedimento que faz sucção na pele e tudo mais. Então, assim, quando há um processo inflamatório, quando há qualquer procedimento que cause um processo inflamatório, de fato, vai ter estímulo de colágeno na pele. Mas o nosso diferencial é justamente atingir onde regenera e não onde já tem a lesão. Para mim, o que veio muito quando eu desenvolvi essa técnica foi pensar o seguinte: por que que eu vou atingir onde tem lesão? Sendo que, se eu atingir onde está cicatrizado e ali não regenera, eu vou fazer outra cicatriz. Eu vou fazer cicatriz em cima de cicatriz. Sim. Então, não faz sentido Não. atingir a derme. Então, a gente vai atingir onde regenera, que é a epiderme. Então, a gente remove toda essa primeira camada de pele e o tecido regenera. Uhum. E aí, a gente não vai usar nenhum tipo de ácido, por exemplo, em estrias brancas, para não correr o risco de piorar. Ao contrário, a gente vai suplementar essa paciente. Então, a gente avalia como ela está de saúde e tudo mais. Porque, por exemplo, uma paciente que tem problema com anemia, Uhum. que tem baixa B12, vitamina D, ela tem problema também de cicatrização. Então, a gente vai Interessante. trabalhar tudo isso na paciente para ela poder ter uma cicatrização da superfície da pele adequada do jeito que a gente espera. E aí sim, tanto na questão de coloração, a gente recuperar essa tonalidade da pele, quanto de profundidade, né? Uhum. E aí, como a gente tira a camada de pele e o tecido regenera, o resultado é definitivo na área tratada. Então, depois dessas sessões, também tem esse acompanhamento com base na nutrição, alimentação, suplementação. Sim. Você tem uma equipe multidisciplinar, é isso? Não uma equipe multidisciplinar para essa paciente, mas nós, como profissionais da saúde, a gente vai avaliar isso, né? Vai Tanto avaliar. que o meu curso, ele só é ministrado para profissionais da saúde ou formado em estética. Então, não é aberto para todo mundo, porque um profissional da saúde precisa saber avaliar exame, onde o paciente precisa repor. E aí, sim, se a gente precisa trabalhar com algum médico, com algum nutricionista, nutrólogo, enfim, aí a gente vai trabalhar com esses profissionais também. Mas na questão de orientação ali do que o paciente precisa, se vai precisar de algo medicamentoso, né? Se precisa entrar com algum Pode acontecer. intravenoso, aí sim. Mas se não, a gente vai orientar o paciente conforme ali a suplementação mesmo, para ajudar tanto na coloração da pele como profundidade da estria. Na recuperação do Isso, processo. na recuperação. E qual seria a causa das estrias, né? Porque tem pessoas que têm, que nascem, a gente vai falar também que não são só mulheres, né? Tem homens e também a gente vê muitos adolescentes naquela fase do crescimento. Qual que é a causa dessa estria? Porque não é todo mundo que tem, né? O que provoca uma estria? Normalmente a estria vai aparecer na fase da adolescência, né? Ela pode aparecer quando criança também, mas muito raro isso acontecer. E quando acontece é por origem medicamentosa. Ah, Então, tem influência do medicamento? Tem. Que tipo de medicamento? Então, às vezes é uma criança que tem muito problema respiratório, otite, enfim, problemas infecciosos, e aí acabam usando muito corticoide. E aí pode aparecer, pode desencadear estria na pele, porque o corticoide ele degrada as fibras da pele. Ah, que Então, interessante. já chegou pacientes nas minhas clínicas com 7, 11 anos de idade que ainda nem menstruaram, 10, mas são crianças que usaram muito corticoide por problemas, né, enfim, respiratórios. Sim. Normalmente é respiratório e otite. E aí são crianças que acabam desenvolvendo estria. Agora, quando não se trata disso, agora uma estria normal da fase da adolescência, o crescimento. por questão hormonal. Hormonal? É hormonal. Quando a gente entra na fase da adolescência, há um desequilíbrio hormonal, onde a gente tem maior produção de cortisol, e aí o corticoide é muito cortisol, né? E aí há esse desequilíbrio, sim, elástico na pele, e aí é onde podem aparecer as estrias. O cortisol, então, ele é super nocivo de várias formas. A gente ouviu falar mais dele, tá ligado a uma questão de estresse. Mas é exatamente o que estressa a acontece pele. nessa fase da adolescência também. O que pode interferir, fazendo com que seja mais ou menos,
é o estilo de vida, né? Então, já ouviu falar? Você é aquilo que você come? Então, Uhum. o açúcar, ele é extremamente glicante. Então, imagina um adolescente que está passando por todo esse período de estresse e aí tem maior produção de cortisol também, onde a gente sabe que isso acaba ali danificando, podendo danificar Uhum. essas fibras, fragilizar essas fibras, e aí vem um adolescente com uma alimentação extremamente rica em açúcar, carboidrato, um adolescente sedentário, com certeza vai interferir muito mais nesse aparecimento de estria. Então, é por isso que você fala assim, tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm É. menos. Estilo de vida conta, questão Uhum. medicamentosa também conta. Você falou, estria mais da mulher do que Do homem. do homem, né? Que Não. nem tu me perguntou aquela hora. Sim, a Sim? estria é da mulher. O homem tem a pele muito mais forte que a nossa. Tanto que é difícil você ver estria em homem. É difícil, é. Uhum. E normalmente, quando você vê, ou é a origem medicamentosa, Ok. ou é um homem que, infelizmente, está com mais hormônio feminino no corpo do que masculino. Então, obeso, aqueles homens que têm mais teta, flancos. Então, esses homens estão com a pele Inflamado. mais. Não, inflamado eles estão, né? Mas sofrendo ali degradação das fibras da pele, sim. Então, mas não é para ser, né? O normal é ser mais na mulher do que no homem, porque o homem tem a pele muito mais forte que a nossa. Entendi. E tem alguma questão que diferencia também? A gente ouve falar que as peles claras são menos resistentes, as peles mais escuras elas têm mais resistência. Tem também essa influência? Pele escura é uma pele mais forte, né? Isso Uhum. daí com certeza, mas quando se trata de questão hormonal ou medicamentosa, ambas podem ser atingidas sim, mas a pele preta é uma pele mais forte. Mais forte. Isso, sim. E também tem essas, você falou da estria antiga, da jovem, tem a estria que assim, não tem cura, que você diz, esse caso não tem solução. Uhum, tá. Existem situações, inclusive hoje ainda eu coloquei uma situação lá no meu Instagram, onde a minha paciente, ela teve um câncer na cabeça, ela teve que fazer cirurgia e tudo mais, e ela usou muito tempo de corticoide, né? Ela estava internada e ela fez Uhum. muito corticoide. E daqui para baixo, né, ela deu estria e a gente mediu a estria dela, né? A gente Uhum. usou um paquímetro para medir. E aí a estria maior dela deu 2,5 cm. É Nossa, grande, sim. né? E é um tipo de lesão que tu olha e tu fala assim, não, não vai voltar mais. A pele não tem como voltar mais. Só que existem situações em que as estrias estão assim e elas estão mais hipertróficas. Então, a gente consegue remover essa pele. Então, a estria não sai, mas a gente consegue melhorar o tecido. A Uhum. qualidade tecidual, a coloração. Então, a gente conseguiu ajudar essa paciente, tá? Agora, existem casos também em que a estria, ela tá mais atrófica. Então, ela já tá bem mais profunda e a gente não consegue remover essa primeira camada de pele. Só da gente tentar fazer isso, a gente pode acabar cortando o paciente. Uhum. Então, existem situações que são mais desafiadoras. Sim, e nesse universo da estética, principalmente a feminina, eu sei que tem muitos homens, né, que estão hoje investindo na estética. A gente ouve falar de um marketing estratégico e que ele, digamos, é antiético, não é real, né? Você acha que Uhum. existe isso, que vendem muitos procedimentos por aí que são falsas promessas de cura de uma estria? Eu não tenho dúvida, com certeza. Existem muitas pessoas na internet que usam disso. Eu acho que, inclusive, é algo que acaba, eu não vou dizer prejudicando o mercado, tá? Uhum. Porque eu não me sinto prejudicada em relação a isso, nem a minha equipe, nem as profissionais que trabalham com o método Bárbara Aguiar. Mas eu acho que acaba causando uma impressão ruim para quem não conhece, Claro, né? sim. A gente, inclusive, é até constrangedor falar isso, mas tem muitas pessoas que pegam dos nossos resultados na internet. Você tá É, entendendo? E colocam como se fossem de sim. outros métodos. Olha, outro dia aconteceu uma coisa tão desagradável. Uma pessoa, ela fez o tratamento comigo há um tempo atrás, já tem uns 2, 3 anos.
E ela pegou o resultado que ela teve, o pós que ela teve com o método, e ela fez uma parceria com uma empresa de creme de estria, e ela pegou o resultado que ela teve com o que eu fiz nela, e ela colocou no Instagram dela vendendo o O produto. produto, falando que era um Que era o resultado. produto. E olha, como esse mundo é. Eu não vi, mas as seguidoras viram e me Viram. enviaram. Mas não foi você que tratou ela? E eu falei assim, gente, as pessoas fazem tudo um marketing mentiroso É, e tudo por dinheiro também, sim, né? claro. E aí eu entrei em contato com ela e falei assim, olha, esse tipo de situação tu não Certo. pode fazer, Claro. né? Porque esse foi um Antiético. trabalho que eu fiz, é antiético. E aí, por ter toda uma questão de visibilidade que as seguidoras viram, e ela também recebeu mensagens por isso, ela acabou tirando, né? Enfim. Mas, infelizmente, existem sim. E as pessoas vão tão longe, Simone, que às vezes elas pegam foto, vídeo, elas conseguem. Eu não sei como, né? Porque Manipular a imagem. a galera que Usa IA. manja muito É. de edição de foto, Sim. eles tiram a logo. Eles tiram a logo, colocam a deles, faz o negócio desaparecer. Eu falo, meu Deus Não, do parece que céu. a gente tá perdendo o controle disso, porque uma É. coisa, a gente ouviu falar da foto que é manipulada. Tem uma maneira de você bloquear o logo, mas eles já conseguem desbloquear. Se desbloqueiam até celular, né? Aí colocam o deles e você fala, meu Deus. É. Outro dia tinha uma profissional, né? Uma mulher muito bonita, elegante, e ela estava vendendo ali um curso de estria, e quando chegaram as mensagens para mim, ela estava usando das minhas fotos e vídeos dizendo que era do resultado dela. Exato. Então, infelizmente, sim, existe o marketing ruim. Hoje, eu inclusive, até treino as minhas meninas em relação a isso, da forma como elas devem fazer, ângulo, vídeo, como deve Claro. pegar, como deve falar, para limitar cada vez mais essas pessoas que estão cheias delas na internet, que agem de má fé para enganar as pessoas. E é fácil enganar as pessoas, né? É muito Porque é uma dor muito grande. Porque então mexe é com a muito fácil. autoestima, né? Então a pessoa já tá abalada emocionalmente com aquela questão. Exatamente. E aí as pessoas vêm manipulando. Agora, com a tecnologia, né? Com a inteligência artificial, como ter controle disso? Fica difícil, né? Olha, eu não sei como vai ser mais para frente, né? Mas hoje a gente ainda consegue perceber o que é feito por inteligência artificial e o que não é, né? Então, é por isso que eu falei para você até, a forma como a gente treina, a forma como a gente mostra, como a gente fala para as nossas meninas fazer como eu faço. Então, isso não tem como uma inteligência artificial manipular ainda. Não sei se mais pra frente também o negócio vai ficar tão bom que isso vai acontecer. Mas aí, eu acho que aquilo que é de verdade permanece e o que não é se perde, não tem jeito. Tem que manter um relacionamento mais próximo, né? É. Essa questão da foto antes e depois, isso é um procedimento ético? Se o paciente autorizar, Se o sim. paciente autorizar. Sim. Então, se para o paciente tudo bem, a gente nunca coloca quem é o paciente, né? A não ser que o paciente queira se identificar, falar do próprio caso, mas se não, é só as partes ali de tratamento, conforme o paciente aceita, né? Aceita. Fazer a postagem, divulgação. a divulgação, mas nunca falando quem é a pessoa. Até porque eu vou te dizer, tá? Tem pessoas que não gostam de falar. Tem pessoas que já... tem estrias. E tem pessoas que devem adorar, né? Tem pessoas que gostam, tem pessoas que falam, pelo amor de Deus, olha, eu atendi uma mulher uns tempos atrás e ela falou, minha prima vai vir aqui fazer tratamento com você nunca fala pra ela que eu fui tua paciente. Eu falei, meu Deus. Há pessoas e pessoas, né? E me diz uma coisa, por que acontece de alguns profissionais não desenvolverem? Eles não divulgam qual é o protocolo deles. Tem muito profissional que não gosta de falar qual é o protocolo de tratamento.
Olha, eu acho que quando a pessoa não fala, existem 2 situações, tá. No nosso caso, a gente não mostra o que a gente faz nas redes sociais. Uhum, Então, como é uma técnica autoral, que foi patenteada, houve, investimento, tudo, para a marca crescer e é uma marca muito consolidada, que tem muito resultado, a gente não divulga como aplica, tá, para que não haja plágio. claro. Então isso não é divulgado. E também, mas a gente fala, obviamente, o que faz, a paciente vem na consulta, tudo, a gente explica, a gente mostra como fica, o que toma, tudo. Agora, existem outras situações em que a pessoa talvez não fale, porque às vezes ela nem sabe o que está fazendo direito, porque eu já peguei pessoas que não falam nada com nada na Sim, internet. tem de tudo, né? Tem de tudo. Complicado. Uhum. E me diz uma coisa, a gente precisa encerrar. Eu sei que tem muito para falar sobre estria, mas o que você poderia falar para quem, né, tem estria, que precisa resolver essa questão? Uma dica valiosa, eu já ouvi falar no início da entrevista, você falou bastante não só no tratamento, né, como integrar a alimentação e a suplementação. Existe algo que ela possa prevenir? Tá, ótima pergunta. Para prevenção de estria, eu sempre falo, principalmente numa gestação, que eu acho que Uhum. muitas pessoas Muito se comum. preocupam com a gestação. Então, você que está grávida, ou que deseja engravidar, então quando chegar nesse momento, a atividade física, dá aquela cortada no açúcar, porque o açúcar é glicante, ele que vai fragilizar a tua pele, e muita água. Muita água, beba água. A gente limpa o nosso corpo com água, não é com outras coisas, né? Não é com água suja, é com água limpa. Com água limpa, água de boa Isso, qualidade. água. Então, um exercício, uma boa alimentação E água. e água. Água é a melhor hidratação, né, para a Água é a melhor pele. hidratação. A água é o melhor que a gente pode colocar no nosso corpo, né? Melhor que suco, melhor que qualquer outra bebida. É água. É o que, de fato, ajuda na hidratação da nossa pele. Muito bem. Mais alguma dica valiosa que você possa revelar para nossas Marias? Se você tem estria, se você se incomoda com estrias, você não precisa conviver com isso. Você querer se tratar não significa que você não aceita quem você é. Você não nasceu com isso. Se você quer melhorar, saiba que tem tratamento e nós estamos aqui para ajudar você. Então é isso. Bem-vindas ao Marias Podcast. Esse é o encerramento de mais um episódio. Assine o nosso podcast, marque lá o sininho para você ser notificado. Em breve estaremos com essa entrevista maravilhosa. Muito obrigada, foi um prazer. Muito obrigada, gente. receber. Obrigada pelo convite, adorei. E vamos compartilhar bastante para que muitas mulheres, né, tenham acesso a essa informação, esse tratamento aí revolucionador, que eu já vi o resultado, não posso contar. Obrigada. Obrigada.